Continuamos nessa manhã a nossa série de mensagens na primeira carta aos Coríntios, em busca da excelência cristã. Então eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e se você se lembra, nós paramos no versículo 18, na última mensagem, então vamos continuar a partir daí. O tema da nossa mensagem de hoje é o insano amor do Senhor. O amor louco de Deus. Mas eu também poderia chamar de algo como de Deus para Deus e por nós. E esse é um ponto importante na mensagem de hoje. O Evangelho de Jesus é de Deus, é para Deus e é por nós. Em que aspecto ele é do Senhor? Isso é mais fácil, né? Ele vem dele. Em que aspecto ele é para o próprio Senhor e em que aspecto ele é por nós? Então eu convido você a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 18 e até o final do capítulo. O insano amor do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 1, 18 a 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a saber salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, você talvez já tenha ouvido a história de Cassandra. Na mitologia grega, Cassandra é a filha de Príamo, rei de Troia, muito devota ao deus Apolo. Mas por mais devota que ela fosse, ela não cedeu quando Apolo quis mais dela do que devoção espiritual, se vocês me entendem. Como era costume os deuses gregos fazerem. Vamos lembrar que deus grego não existe, tá, irmão? Você pode até achar seu marido um deus grego. Pode ser verdade ou não, um defeito na sua visão, não sei. Essa palavra significa, quando usada, essa expressão, só um homem bonito. Não existem deuses de natureza alguma, só existe um Deus verdadeiro. Mas na mitologia, esses deuses expressam bem o que acontece quando nós queremos definir Deus, quando nós queremos moldar a divindade. Aí dá nisso que dá um Deus que lá, por mais devota que seja a sua crente, ele não está satisfeito, ele quer mais dela. Quando ela se recusa, ele a amaldiçoa. E a maldição de Cassandra, ou síndrome de Cassandra, como é conhecido, isso é utilizado até como uma expressão na psicologia, significa que ninguém acredita em você quando você fala. Cassandra tinha o dom da profecia. Foi dado pelo próprio Apolo, ela tinha isso. Mas como ela não satisfez os desejos do Deus, o que ele fez? Ele a amaldiçoou de modo que, quando ela falasse, ninguém acreditaria nela. Ela viu a destruição, ela previu a destruição de sua própria cidade pelos gregos, mas não adiantou nada, ninguém acreditou nela. Essa é a síndrome dela. Já aprendeu uma coisa, não é? Só por essa pequena história da mitologia. Quando os seres humanos querem inventar uma divindade, eles fazem uma projeção de si mesmos, e geralmente mostrando o que de pior há nos seres humanos. Mas uma outra coisa também,
que a gente pode aproveitar aqui é: você já se sentiu como Cassandra quando prega o Evangelho? Quando você fala, e você sabe que você está falando a verdade, e você sabe que coisas vão acontecer, porque Jesus disse que elas vão acontecer, nós profetizamos toda vez que anunciamos o Evangelho, e não é preciso que você se levante no meio de uma igreja falando alguma bobagem a respeito da vida de algum irmão. Basta você dizer que todos estão perdidos e permanecerão perdidos se não confiarem em Cristo. Basta você dizer que o Senhor Jesus retornará fisicamente, como fisicamente ele subiu depois de terminar seu ministério terreno. Basta você avisar dos perigos de uma eternidade sem Cristo. Você está profetizando. Também você profetiza quando você diz: todo aquele que crê no Senhor será salvo. Você profetiza quando você diz: todo aquele que confia no Senhor, o Senhor o guardará. Você profetiza quando diz: aquele que crê em Cristo pode descansar verdadeiramente nele, em meio às maiores tormentas pelas quais passamos. Mas ninguém acredita em você. Já se sentiu assim? Se sente um tolo? Você se sente maluco? Guarde isso por um pouco. Nossa palavra hoje se detém em 3 partes. A primeira delas, como você vê, é a palavra da cruz. Tiramos do texto, a palavra da cruz. Lembre-se, a última mensagem, eu terminei falando no verso 18, mas eu quero lembrar para você o final do verso 17. O Senhor me enviou para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E aí Paulo entra com o verso 18, a palavra da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura. Por que Paulo falou isso? Eu imagino aqui já alguns cristãos lá em Corinto, quando receberam essa carta, e alguém começou a lê-la, alguém dizendo assim: lá vem Paulo de novo com esse negócio. Ele falou que a gente tem um problema de divisão. Ele falou que as nossas casas aqui estão divididas. Paulo, Pedro, Apolo, até alguns que inventaram lá um modelo de Cristo. E eu estou pensando que ele vai dar alguma coisa prática para a gente fazer. Quem sabe os líderes dessas casas devem se reunir. Fazer um debate. Essa palavra está muito em voga, né? Vamos fazer um debate. É interessante quando ela é jogada para as coisas da palavra de Deus, para a palavra de Deus. Porque na universidade, sim, lá é o lugar do contraditório. A universidade tem esse nome, inclusive, não somente porque uma multiplicidade de disciplinas são ensinadas, mas porque é um lugar de ideias contrárias poderem se debater ali há o debate. Mas quando você faz esse negócio de querer trazer o debate para construir o ensino da palavra, você está fazendo exatamente o que os coríntios estavam fazendo. Lá fora o pessoal dizia: eu sou de Platão, eu sou de Sócrates, eu sou de Aristóteles. Na igreja eles: isso pega bem. Vamos fazer um debate, talvez, sobre as ideias de Paulo, de Pedro, de Apolo. Vamos fazer um debate sobre o que Cristo falou e que esses caras estão falando, talvez, diferentemente. E aí, quando você traz o debate para a palavra de Deus, você anula o querigma. A palavrinha grega significa proclamação, aquela ideia de que você não constrói o ensino, você não constrói a mensagem, você não cria o evangelho nem a mensagem. É a palavra da cruz. Ela já foi dada. Você só proclama, você só passa adiante. Mas eu imagino alguém lá fazendo Paulo se sentir igual Cassandra em Troia. Lá vem esse cara de novo. Vai falar de cruz de novo. Vai falar de Cristo de novo. E pode ser que alguém tenha até deixado de escapar a palavra. Que loucura. Nós queremos alguma coisa mais sofisticada. Nós queremos alguma coisa mais sábia. Lembre-se, a igreja em Corinto não era uma igreja de judeus. Havia judeus ali. Mas ela era já majoritariamente, já estava tomando cores, como todas as igrejas tomariam depois disso, gentílicas. Paulo usa palavras aqui que são palavras que ele sabe que o pessoal vai entender. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Imaginou se você estivesse lá e você tivesse falado: que loucura? Você não deixou terminar, né? O sujeito vai lendo, certamente a palavra da cruz. Que loucura. É loucura, está vendo? Falei, para os que se perdem. Os que se perdem entendem assim. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Mudou, né? O negócio?
A palavra da cruz é o evangelho proclamado, é o evangelho pregado, não é o evangelho inventado. Paulo começa seu intenso trabalho de reexpor o evangelho para uma igreja que corre o risco de esquecê-lo. E quando isso acontece, quando a igreja começa a esquecer o evangelho, necessariamente se segue a adulteração do evangelho. Você tem que lembrar do que já foi dito. Quando a igreja busca uma alternativa ao evangelho, ela sempre acaba com uma alternativa do próprio Cristo. Você muda o evangelho, você está mudando a figura de Cristo. E você acaba com a loucura da palavra da cruz. E quando você acaba com a loucura da palavra da cruz, você também acaba com o poder do evangelho. Então, sim, o que Paulo está começando aqui, irmãos, vai fazer, como eu já disse durante toda a carta, é exatamente isso. Vai reexpor a palavra da cruz, o evangelho. E é isso que a igreja de Cristo precisa. O que foi a reforma protestante, se não uma reexposição, e naquele caso até uma recuperação da palavra da cruz, do evangelho. E hoje nós precisamos novamente recuperar o evangelho, recuperar a palavra da cruz, porque ela se perde. Se não guardarmos, se não tomarmos cuidado, ela vai se perdendo. Mas eu disse 3 partes. A primeira foi essa, a palavra da cruz, no verso 18. A terceira parte é a glória de Cristo. Você viu lá no final. Paulo faz citações de Jeremias somente para dizer que ninguém se glorie em si mesmo, glorie-se em Deus, né? E que Deus, o que ele faz para que isso aconteça? Bom, então essa é a nossa segunda parte. O que existe entre a palavra da cruz e entre a glória de Cristo? Existe a loucura divina. Versos 19 a 28, a loucura divina, que é um desdobramento da palavra da cruz. Paulo está explicando por que a cruz é loucura e por que ela é poder, quando as pessoas estão dizendo ao redor o contrário. As pessoas falam que é loucura, mas no sentido de que não é a sabedoria que gregos, por exemplo, estavam acostumados a expressar nas suas filosofias. O que é interessante aqui é que Corinto era uma cidade, assim como Atenas na época de Paulo, que já tinha perdido a sua glória filosófica, isso já tinha passado, mas eles continuavam lá, né? Vocês se lembram que Paulo, em Atenas, ele vai falar para aquele grupo de pessoas sábias, né? Que ele vai chamar de supersticiosas, religiosas demais, se você quiser uma tradução talvez mais apurada ali do termo. Ele diz, ó sábios aqui presentes, ele diz, eu tenho visto vocês equivocados com relação à religiosidade, é isso que ele vai dizer. Então, eles já tinham perdido essa glória aí, por isso eles chamavam a cruz de loucura. E os judeus chamavam aquilo também de loucura, de escândalo. Mas vamos ver. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Verso 19. Paulo está citando Isaías 29, 14. Sabe o que está acontecendo lá? Começa dizendo assim, olha, vocês estão igual a pessoas que a gente pega um livro, e não era um livro igual a esse, era um livro tipo um pergaminho selado, né? E a gente dá, e a pessoa diz assim, não posso ler porque ele está selado. Ou então como um livro que você dá para a pessoa ler, mas a pessoa não sabe ler, ela diz, eu não posso ler, porque eu não sei ler. E aí Deus diz assim, bom, como a minha palavra se tornou para vocês como um livro fechado, eu vou fazer uma coisa maravilhosa aqui. E é interessante que quando Isaías usa essa palavra, ele não está dizendo que Deus vai fazer milagres e maravilhas e outras coisas, não. Ele está dizendo que Deus vai fazer um troço que vai deixar todo mundo aterrorizado. É isso que ele vai fazer. Eu vou fazer um portento aqui. É disso que ele está falando. Eu vou aniquilar a sabedoria de vocês. Vocês estão sábios demais. Vocês estão inteligentes demais para vocês, né? Por isso, quando a minha palavra, quando os profetas trazem a palavra, vocês dizem, gente, isso aí é tolice, isso aí é bobagem. Em outra parte do livro de Isaías, e Paulo vai utilizar isso nessa carta, quando ele falar sobre o falar em línguas, ele vai dizer, vocês dizem que meus profetas estão falando igual a bebês, igual a crianças tolas. Tati-bitati. Então, tá bom. Naquele texto ele diz, eu vou falar com vocês através de pessoas de outras línguas. E aí ele traz os babilônios. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou acabar com a sabedoria humana. Ela não funciona para lidar comigo.
Por isso, Paulo, no verso 20, pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Ele já vai explicar isso, mas por enquanto aqui ele está perguntando: cadê o sábio? Cadê o escriba? Será que ele está se referindo aos judeus? O inquisidor será o grego? Sábio será uma palavra para falar de forma geral desses grupos aí? Onde estão eles? Deus disse: eu vou destruir a sabedoria e aniquilar a inteligência. Paulo começa a jogar com palavras importantes aqui para os coríntios, como ele costuma fazer em várias de cartas deles, aliás. O problema aqui não é o conhecimento humano como tal. O problema aqui é a presunção, a arrogância da humanidade em achar que pode, sem Deus, resolver tudo que diz respeito ao próprio Deus. É isso que a gente faz. É isso que a mitologia grega fazia. É isso que as religiões criadas pelos homens fazem. É isso que o próprio cristianismo, quando esquece o evangelho, deturpa a imagem de Cristo, faz. A gente constrói um outro bezerro de ouro. Um Cristo à nossa imagem e semelhança. Um bezerro, a gente pode botar ele ali ou lá, de cabeça para baixo, no teto ou no chão. Eu faço com ele o que eu quero. Esse é que é o problema. Não é o conhecimento humano em si. O conhecimento humano em si vem do próprio Deus. É graça comum. Paulo não está dizendo que é contra isso. Paulo está dizendo que essa arrogância humana de achar que nós temos o suficiente para resolver tudo que diz respeito ao próprio Deus, esse é o problema. Isso se trata de idolatria, auto-idolatria. Porque você é sempre o primeiro ídolo que você adora. Não importa qual outro ídolo você coloque diante de você. Nós achamos que definimos Deus e que definimos a criação de Deus. É por isso que você vê família, sexualidade, as prioridades de um ser humano, ciência, arte, fé, política, educação, toda atividade humana, de um modo ou de outro, elas são redesenhadas. É por isso que nós temos falado tanto em bondade, verdade e beleza, porque bondade, verdade e beleza não são coisas que o homem inventa ou cria, elas são inerentes à criação de Deus, porque vêm do próprio Deus, precisam ser redescobertas, e Deus foi tão bom, tão misericordioso, que apesar da queda, não retirou toda a bondade, não retirou toda a verdade, não retirou toda a beleza. Nós precisamos recuperar isso, o Evangelho recupera isso. O Evangelho expressa a bondade de Deus, o Evangelho é a verdade de Deus, o Evangelho apresenta a beleza de Cristo. E a partir daí você relê corretamente a criação. Mas se você não faz isso, então você faz isso aqui. Eu sou sábio o suficiente para dizer como filhos devem ser criados. Eu sou sábio o suficiente para dizer que homem e mulher só, não, pode ser homem com homem. Tive uma ideia brilhante, olha, mulher com mulher, embora o Criador tenha criado a princípio macho e fêmea. Você percebe? Não é uma questão de opinião, não é uma questão de preconceito religioso, é uma questão de que o Criador fez de um jeito e nós dizemos, isso é loucura. Nós temos uma ideia melhor do que o Criador. O que precisa ser compreendido é, não existe nenhuma atividade nossa que seja boa, que venha de nós mesmos. É fruto, como eu disse, da graça comum de Deus. Nós assumimos, equivocadamente, nós tomamos como garantido que as coisas que nós achamos que são boas, são realmente boas. E nem tudo que nós achamos que é bom, é bom. Segundo, nós achamos que as coisas que nós fazemos e que são boas, têm origem em nós também. Não tem origem em nós, não. Na nossa natureza, não. É a imagem de Deus em nós. Apesar de manchada, Deus não a retirou completamente de nós. Ela está danificada, mas ainda está lá, e é isso que permite a existência do bem no mundo. É interessante. Eu entendo, eu não sou professor de seminário, eu tenho que dar aula dessas coisas. Eu entendo que o problema do mal é realmente uma coisa que intriga as mentes humanas, mas eu às vezes penso que a gente deveria se preocupar mais com o problema do bem. Perguntar, como pode existir bem num mundo onde aqueles que deveriam gerenciá-lo como representantes de Deus deram as costas a Deus? Essa deveria ser talvez a pergunta mais importante, né? A gente se espantar, não com o mal num mundo onde o pecado, onde a queda existem, mas a existência do bem no mundo que está debaixo do juízo de Deus. Isso é fruto da misericórdia de Deus.
A permanência da imagem de Deus em nós é obra da graça comum. Paulo continua, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ele está dizendo, a sabedoria do homem não alcança, não vai chegar lá, de modo que ela é incompetente para isso, como já mostramos. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, já que alguns estavam usando provavelmente essa palavra lá, e certamente fora da igreja alguns usavam essa loucura. Você está dizendo que um Deus vem e se deixa pregar na cruz? Paulo diz a palavra da cruz. Quando ele fala isso, para os nossos ouvidos já acostumados com o cristianismo, a gente fala a palavra da cruz, o evangelho, e todas essas coisas vêm à nossa mente. Mas no tempo da igreja de Corinto, né, quando Paulo fala a palavra da cruz e fala da pregação do evangelho de Cristo na cruz, isso soa diferente nos ouvidos das pessoas. Para o judeu, ser pendurado no madeiro é maldição. E para os outros, é símbolo de uma punição merecida para um crime hediondo. Então, é loucura. Ademais, isso também é fraqueza. Um Deus que se deixa prender numa cruz, isso é fraqueza, por isso também é loucura. Não, é preferível Apolo, né? Deus forte, não é? E não importa quão devota você seja a ele, minha irmã, ele pode querer mais de você. Agora, se deixar prender numa cruz, é fraqueza. Porque os judeus pedem sinais. Você conhece igrejas que estão pedindo sinais hoje? Eu quero ver sinal, eu quero ver o poder, eu quero ver o milagre. Tem igreja que só prega milagre, essa aqui. Se enquadra aqui no grupo, como os judeus eram, eles pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Você vai ter aquele pessoal aí, até um pessoal que se diz reformado, não é? Tem gente até que se diz reformado, quando você vai ler lá o que eles têm. Eles estão construindo a mensagem, estão debatendo a mensagem, para ver a relevância da mensagem. Os dois grupos continuam existindo hoje, os que pedem sinais e os que pedem sabedoria. Mas nós pregamos o quê? Cristo crucificado, ele é escândalo para uns, loucura para os outros. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Você prega o Cristo crucificado, o sujeito, não, eu quero milagre. Você prega o Cristo crucificado? Não, peraí, eu quero ver a relevância dessa mensagem para os problemas muito sofisticados que nós temos em pleno século XXI. Os problemas muito sofisticados, irmãos, são os mesmos problemas que sempre tivemos. A única coisa que mudou realmente foi nossa tecnologia, nosso conhecimento científico em algumas áreas. De resto, nós continuamos fazendo a mesma bagunça com a criação de Deus. Só que agora, às vezes, a gente consegue fazer mais rápido. Tem um jeito mais rápido da gente bagunçar a coisa. Só que Paulo continua. Mas, para os que foram chamados, note, judeus, gentios, não está falando de chamados aqui. Ele não está nem considerando o antigo chamado de Israel. Ele está considerando, mas para os que foram chamados, sejam judeus, sejam gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Não pregamos poder para fazer milagres. O poder de Deus aqui não é isso. Quando Paulo continuar falando no capítulo 2 sobre esse assunto, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria ou capacidade humana, mas no poder de Deus, Paulo não está falando da demonstração de milagres, Paulo está falando de uma pessoa. O poder de Deus é uma pessoa e o nome dela é Cristo. Cristo é o poder de Deus. Por isso que em Romanos 1,17, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Cristo é o poder, é uma pessoa. Paulo está falando de uma força que pode ser canalizada porque alguém administrou bem a fé ou porque alguém descobriu umas palavras mágicas que fazem com que aquilo funcione. Cristo é a sabedoria de Deus, a sabedoria está em Cristo. É por isso que ele vai finalizar falando sobre a glória de Cristo. O ensino desse texto pode ser abordado pelo seguinte ângulo. O Evangelho não tem como objetivo satisfazer as exigências humanas. Eu quero poder, eu quero milagre, eu quero sabedoria, eu quero relevância. Exigências que nada mais são do que a arrogância produzida pelo pecado. É só isso. Nós achamos que governamos o mundo. O Evangelho tem como objetivo demonstrar a glória de Deus.
através da graça de Deus. Isso é tão contundente que Paulo faz essa apresentação como se isso fosse um ato de insanidade divina. É por isso que ele vai dizer no verso 25, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Nossos critérios e percepções nunca passam sequer perto de compreender a loucura de Deus. Então o Evangelho vem de Deus, mas é primariamente para o próprio Deus, no sentido de que ele satisfaz a Deus, satisfaz a justiça de Deus, e depois de satisfeita a justiça de Deus, satisfaz a santidade de Deus, à medida que Cristo, que primeiro nos separa, santidade, no seu primeiro sentido, primeiro nos separa para Deus do restante, Cristo vai sendo formado em nós, de modo que nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, para que satisfaçamos a Deus. É por isso que no início desse culto, você viu nosso irmão falando. Deus olha para nós, revestidos da beleza de Cristo, da justiça de Cristo, da bondade de Cristo, da perfeição de Cristo, e Deus se agrada de nós. Quando você pensar, por que o pastor está falando que o Evangelho é primariamente para Deus? Lembre-se do sangue da Páscoa lá no Egito, o sangue do Cordeiro Pascal. Como é que ele era passado? Onde ele era passado? Do lado de dentro ou do lado de fora? Ele não era passado lá de dentro. Se a esposa de um homem não tivesse visto ele fazer o trabalho, talvez ela estivesse lá, você tem certeza que você passou o sangue lá do lado de lá? Passei, mulher. Não sei, você esquece de tirar o lixo todo dia. Então, vai ver, esqueceu. Não, eu passei. Aí sempre tem um filhinho perto. Não, mas eu vi ele passar. Ah, então tá bom, agora acredito. Não é assim? E dentro de casa, o que eles estão fazendo? Eles estão comendo, eles estão se apropriando. Está se tornando alguma coisa para eles. Está se tornando alimento, está se tornando vida para eles. Mas o sangue está do lado de fora. O sangue é para ser visto pelo anjo da morte. O sangue é para ser visto pelo mensageiro do Senhor que vai passando pelo Egito. É nesse sentido que o Evangelho é para satisfazer a Deus primariamente, quando coloca em nós as virtudes de Cristo que satisfazem a justiça e a santidade de Deus. Nesse sentido. Não é interessante como Paulo parece que apela para uma obviedade aqui? Ele disse, gente, a fraqueza de Deus é mais forte que vocês, a loucura de Deus é mais sábia que vocês. Vocês nunca pensaram nisso? Hein? Eu me lembro aqui do R6 Prua, tinha uma frase que ele falava muitas vezes quando as pessoas faziam tinha um raciocínio qualquer besta assim com relação a Deus, né? Dizia, o que há de errado com vocês, pessoal? Eu acho que numa boa tradução seria isso. O que há de errado com você, pessoal? Vocês estão pensando, estão lidando com quem? Paulo continua, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres no nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Está dizendo, é dele que vem. Não tem nada em vocês. Vocês repararam? Não é porque uma pessoa é nobre, não é porque uma pessoa é sábia, não é porque ela tem poder. Olha aí entre vocês, a maioria de vocês não é assim, é? Então não são esses os critérios que Deus adota. O Evangelho não existe para satisfazer a você. Sabe, vamos ver se isso é poderoso o suficiente, se é sábio o suficiente, se existe alguma nobreza que distinga as pessoas. Não! É a eleição de Deus, sem merecimento humano nenhum. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Ou seja, o mundo está de cabeça para baixo desde a queda. Só o nosso hábito de estar no mundo é que nos faz ter a impressão de que está tudo bem. Porém, quando uma calamidade nos atinge, ou atinge o mundo todo, ou atinge um país inteiro, costumamos então perceber a verdadeira condição da criação. É que a gente entende uma música como essa que nós acabamos de cantar, misterioso é o nosso Deus. Porque ele esconde numa providência que às vezes é amarga, às vezes é dolorosa, a sua bondade, a sua verdade, a sua beleza.
O texto original da poesia que cantamos, ele diz assim: por trás de um olhar carrancudo, ele esconde um sorriso. Você só compreende disso, geralmente, irmão, a gente só compreende bem essas coisas quando sofremos. Por isso que é a loucura, é a fraqueza, mas é nessa fraqueza que Deus nos pega, nos apanha, nos acolhe, nos traz para si. Porque se Deus fosse depender da nossa força, da nossa sabedoria, todos nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Isso nos leva à glória de Cristo, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O que você tem que do céu não recebeu? João Batista já dizia isso: o homem nada tem se do alto não lhe for dado, se do céu não lhe for dado. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E como ficamos então? Acabou? Não, não acabou não. Paulo diz mais, e esse mais é interessante, esse mais é importante. Tem mais na Bíblia que você precisa considerar. O porém, não é? Porém, mais, não passa correndo por essa palavra não, mas vocês são dele. Vocês são dele. Eu podia parar aqui e ficar pregando só sobre vocês são dele. Podia pegar lá a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg: qual é o meu único consolo na vida e na morte? Você se lembra? Meu único consolo na vida e na morte é que eu pertenço ao meu Senhor. Olha só. Meu único consolo, é o único consolo realmente, que eu pertenço a Jesus Cristo. Vocês são dele. Vocês são de Deus em Cristo Jesus, e ele se tornou, da parte de Deus para nós, de Deus para nós, né? Então, aqui é que a gente vê o por nós. O que o Evangelho faz por nós? Faz com que Cristo, que se tornou maldição na cruz, diante de Deus, levando sobre si o nosso pecado, Cristo se torne para nós o quê? Sabedoria, justiça, santificação ou redenção. Novamente, Paulo, para enfatizar, cita Jeremias 9, 23, 24, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quando a glória é dada a Cristo, e ele é reconhecido como digno de toda a nossa glorificação, aí, e somente aí, é que a gente começa a se deleitar nele. Só aí nós começamos a nos deleitar e usufruir dele. Lembra da primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? Não se lembra? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, usufruir dele para sempre. É isso que a gente faz. O Piper faz uma boa análise disso quando ele diz que a melhor forma de glorificar a Deus é se deleitando nele. Ou seja, ele diz: Deus é mais glorificado quanto mais você se deleita nele. Quanto mais você usufrui dele. Deus quer ser usufruído. Essa é a glória de Cristo apresentada no Evangelho. Cristo se tornou a sabedoria, aquela sabedoria que nós não temos para alcançar Deus. Cristo é a sabedoria, por isso que nós não ousamos pregar outra coisa senão a palavra de Cristo. Somente a sabedoria de Cristo alimenta a igreja, somente a sabedoria de Cristo. Não tem mais nada que possa realmente fazer bem à igreja, só a sabedoria de Cristo. Cristo é a nossa justiça, é uma referência à doutrina da justificação, sim, porque diante de Deus nós somos justos. Nós nunca usamos essa palavra, não é? Nós usamos que palavra? Justificados, porque é a justiça dele que nos reveste. Cristo se tornou santificação, que é o trabalho que Paulo vai demonstrar ao longo dessa carta, e a gente vai ver muito disso. Cristo é a nossa redenção, fomos redimidos, o preço foi pago, a dívida foi paga, fomos libertados da nossa escravidão. Cristo é a nossa libertação, é a nossa redenção. Nós precisamos gloriarmos em Cristo, descansar em Cristo e confiar nele. Para concluir, irmãos, 3 coisas que eu vou falar. Primeiro, sobre ser um expert no Evangelho. Lembra que eu falei isso? Na primeira mensagem, lá no salão. Você estava lá, né? Ser
O objetivo é ser o Evangelho para o outro. Quando a gente fala, você tem que ser um expert no Evangelho, conhecer o Evangelho, não é para que você apenas decore proposições teológicas ou doutrinárias. Você é o Evangelho para o outro ver. Ontem eu falava para um casal, é importante que a sua esposa seja o Evangelho dentro da sua casa, viu para você ver. É importante que o seu marido seja o Evangelho visto. Quando uma esposa é o Evangelho vivo dentro de casa, isso certamente muda toda a casa. Quando o marido é o Evangelho vivo dentro de casa, isso muda toda a casa. A esposa olha para ele, esse homem vive o Evangelho. Nenhum de nós vai fazer isso com perfeição, não, irmão, mas quando nós nos damos ao zelo disso, as pessoas começam a observar. Mesmo quando um não é crente, mesmo quando não gosta, mesmo quando acha loucura, mesmo quando acha fraqueza, você vive o Evangelho, você está achando que não está valendo nada. Eu sou uma Cassandra mesmo. Ninguém está levando a sério isso, ninguém está levando a sério o que eu vivo, ela não leva a sério, ele não leva a sério o que eu vivo, aqui o que eu falo e tal. Lembra que eu pedi para você guardar? Porque você não é. Não acontece isso. O Senhor Jesus disse, se ouviram a mim, ouvirão a vocês. Não existe essa maldição para o crente, não. Só existe a aparência, assim como é a aparência de loucura, é a aparência de fraqueza. A verdade é poder, é sabedoria. E pessoas vão ouvir o Evangelho. Quando você menos esperar, às vezes, você vai ver aquela pessoa simplesmente se rendendo e confessando. Eu não gostava de ouvir você falar, não gostava de ver o que você fazia, mas tinha alguma coisa ali que mexia comigo. Essa pessoa não sabe, mas era o Espírito do Senhor já trabalhando nela. Seja o Evangelho. Comece a se deleitar em Deus. O verbo aqui é ver. Você precisa se exercitar em ver Deus em tudo. Lembra da sabedoria? Cristo é a nossa sabedoria. Comece a olhar para as coisas no filtro de Deus. Veja Deus em tudo. Como Deus está presente numa coisa. Aprovando aquilo, condenando aquilo. Deus aprova essa ideia, Deus condena essa ideia. Deus se agrada disso. Isso está alinhado com o reino de Deus? Isso está indo contra o reino de Deus? Então veja, você é o Evangelho vivo para os outros verem. Veja tudo através do filtro, das lentes de Deus. Deus aprova, Deus reprova, Deus gosta, Deus não gosta. Como é que Deus percebe isso? Isso está contra o reino, a favor do reino, se alinha com o reino. E, finalmente, haja. Coloque intencionalmente Cristo no centro de tudo, é o agir. E agir aqui, irmãos, é como uma agenda. Uma agenda. Eu disse para um colega há pouco tempo que ele precisa colocar na agenda dele o descanso com a família dele. Você precisa colocar isso, do mesmo jeito que você coloca lá a reunião com a diretoria da igreja, reunião com o presbitério da igreja, você precisa lá, tempo com a minha família, alguns dias fora para descansar, porque senão você não vai fazer isso. Isso é agenda, irmão. Quando a gente fala agir, eu vou fazer, você tem que botar na agenda. Isso tem que ser colocado lá. Senão, os afazeres de casa, os afazeres do ministério, as atividades da igreja, a criação dos filhos, o sustento da casa, tudo isso vai tomando vulto. Coisas necessárias, coisas importantes. Se você não colocar lá, você não está declarando como você vê a importância nisso. Está declarando o contrário. Você diz, não, eu preciso fazer. Não, faça, coloque lá. É agir, coloque na agenda lá. Preciso parar aqui. Poxa, mas não deu para fazer, só que agora é isso aqui. Senão nós vamos estar igual ao mundo, de cabeça para baixo. Precisando que alguma aflição venha para mostrar a gente o que está acontecendo. E aí a gente começa a achar tempo. Né? Não é interessante como a aflição faz a gente achar tempo para as coisas? Tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, não é assim? Todos os crentes que eu conheço falam naqueles momentos que eu fiquei mais tenso, mais nervoso, naquele momento que aconteceu o problema, foi que eu mais... Meu irmão, isso é bíblico. Não fique tão triste com isso, não. Isso incomoda você, isso incomoda a mim, mas isso é bíblico. O salmista diz, foi-me bom ter passado por aflições para que eu conhecesse os teus testemunhos. Olha só. Por que você não precisa esperar chegar lá para começar isso? Ponha na agenda. Então seja, veja, haja. Seja o Evangelho vivo. Veja Deus em tudo. E haja para colocar Cristo na sua agenda diária. Porque o nosso destino é a glória, irmãos. Você começou com a palavra da cruz, quando ela veio até você, o Evangelho da salvação.
mas o final é a glória. No meio disso, porém, você vai lidar com a insanidade divina. Essa loucura de Deus que disse, eu vou conseguir e vou ganhar e vou ter você de qualquer jeito. Quando Deus elege um pecador que não merece ser salvo, que não quer ser salvo e que não pode se salvar, Deus está dizendo isso, você vai ser meu, porque eu decidi que você vai ser meu. Exatamente isso. Loucura, não é? É loucura. Para os que se perdem, para mim e para você é Cristo, poder e sabedoria de Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Fique de pé, porque logo depois nós vamos cantar. E vamos cantar aquele belo e antigo hino, Rude Cruz. Então, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Continua aplicando ao coração da Tua igreja, Senhor, para que nós sejamos que os outros nos julguem loucos ou insanos, como chamam também a Ti mesmo e o Teu Evangelho. Nós nos gloriamos na cruz. Ensina-nos a nos gloriar cada vez mais intensamente na cruz de Cristo. É a oração que fazemos no precioso nome do Redentor. Amém.